CNN em Off, com Daniela Lima. Daniela Lima, bom dia para você, Dani. Bom dia, Nonato. Bom dia aos nossos ouvintes aqui no feriado. Pois é, feriadão de 2 de novembro e um feriado pré-último dia de eleição presidencial americana, né? A gente sempre lembra aqui que essa eleição já começou, muita gente já votou, são mais de 60 milhões de votos, mas amanhã é o último dia, é o dia decisivo. Eu conversei mais cedo com a Heloísa Vilela, ela disse que os dois candidatos aceleram as suas ações, as suas atividades para tentar conquistar aquele voto de, porventura, quem ainda estiver indeciso, e o Trump, obviamente, tentando virar o jogo. É o tema da semana, né, Dani? Não tem jeito, Nonato, é inescapável. A Heloísa deve ter te contado, né? Eles acelerando ali naqueles estados pêndulos, estados decisivos, estão correndo, e Biden com o reforço de Obama, que nesses últimos dias mergulhou mesmo na campanha. Mas eu queria falar, Nonato, um pouquinho sobre a expectativa aqui no país, né? Tem muita gente especulando o que acontece se o presidente Donald Trump, que é uma inspiração inegável para o presidente Jair Bolsonaro, no modo de fazer política, na tática, na mobilização de redes, enfim. O que acontece se o presidente Donald Trump não for reeleito? Ele pode ser o primeiro presidente americano em muitas décadas a não ser reeleito, até somente um mandato. Eu acho assim, Nonato, pensando no macro, perde primeiro essa maior inspiração de modelo político, né? Você tem outros líderes aí dessa chamada direita mais radical, uma coisa que aposta muito em redes sociais, desafio à mídia em outros países, mas nenhum deles é tão popular e influente quanto os Estados Unidos. São mais periféricos, né? Exatamente. A gente pode citar o quê? Hungria, Polônia e por aí vai, né? Sem dúvida, mas nenhum deles tem tanta influência no xadrez político quanto os Estados Unidos. Aí você também vai ter uma mudança obrigatória, que o Itamaraty já está fazendo essa guinada, né? Esse discurso anti-China que mobiliza uma parte do governo Bolsonaro, uma parte da base do Bolsonaro, ele vai ter de ser moderado, obrigatoriamente, que é para manter alguma relação pragmática com os Estados Unidos, se Biden for eleito. Ou seja, você só consegue impedir que Joe Biden dê uma guinada punitiva no Brasil, por conta de Amazônia e de outros temas, mantendo o jogo em interesses comerciais de altíssimo nível. Para ficar em um exemplo, é o caso do 5G, né? Uma questão também, Nonato, que eu acho que fica bastante aí clara é que perde um defensor de peso na geopolítica, o governo Jair Bolsonaro, em meio a ataques severos de líderes, principalmente da Europa. Então você deixa de ser, ainda que não seja muito efetiva no que diz respeito à economia, vira e mexe a gente vê uma notícia de Trump aumentando taxação de produtos de alumínio, né, que é uma coisa que para o Brasil ainda faz muita diferença, mas você deixa de ter alguém falando, he's a great guy, Bolsonaro is a great guy, o que é uma coisa rara lá fora, né, a moda é mais de crítica ao modus operandi do governo brasileiro do que de elogio. Agora, tem também, claro, né, Nonato, o outro lado da moeda, porque a gente gosta de apresentar sempre os dois lados da moeda. Uma vitória de Trump, no cenário em que ele está agora, que é uma desvantagem nas pesquisas, mas uma indefinição nesses estados-chave, ou seja, o jogo não está jogado, o jogo está sendo jogado, o jogo está aberto. Uma vitória de Trump nesse cenário pode estimular exatamente esse comportamento, digamos, que é imitável aqui no Brasil. Então, vai dizer que as pesquisas não prestam para nada mesmo, que a imprensa é mentirosa mesmo, esse discurso mais radical de rede social. A gente precisa ficar com a imagem desse final de semana, né, que é Biden tendo que cancelar um ato de campanha no Texas, porque o ônibus dele foi cercado por defensores do presidente Donald Trump, e, salvo engano, o presidente Donald Trump tweetou alguma coisa como "eu amo o Texas", né, depois que isso aconteceu. Então, pode estimular a radicalização, especialmente no que diz respeito a esse período eleitoral, que o nosso aí já se avizinha, né, daqui para 22 agora é um susto. É isso, sem dúvida nenhuma, são dois cenários, como você destaca, e resta a gente aguardar. Até porque também acho que essa eleição vai ter um vencedor, pode ir para judicialização, a gente pode ter mais uns dias aí para saber quem efetivamente assume a Casa Branca, né? Ai, Nonato, é triste, eu sei, mas daqui a pouco eu vou cumprir o nosso horário combinadinho.
Mas é só que isso que você tocou um ponto central e que tinha me escapado. Se Donald Trump não aceitar a derrota ou se a eleição for judicializada por alguma via, isso também abre um caminho para 22, porque o presidente Bolsonaro em 18 já colocou em dúvida a segurança das eleições no Brasil e mesmo eleito presidente, um ano depois, ele voltou a dizer que tinha provas de fraude na eleição que o consagrou vencedor. Então a gente precisa ficar de olho também nesse segundo passo, Nonato. Não vai deixar de ser um espelho para a gente daqui a pouco. Dani, obrigado, boa folga para você aí, bom feriado, bom restinho de feriado. Obrigada, Nonato, um super beijo, tchau. Beijo.